Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Desejamos a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe. Para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar, não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com os copos e com a água, em número suficiente para todos aqueles que vamos participar neste Evangelho no Lar. Vamos aproveitar estes momentos iniciais para nos desligarmos dos nossos problemas, daquilo que são as nossas preocupações do dia a dia e prepararmos o nosso ambiente do lar, mas também a nossa tela mental para a realização deste Evangelho e para absorvermos da melhor forma os ensinamentos que hoje vão ser aqui analisados. Vamos então, para essa preparação, escutar uma canção. Página 33. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, vamos em oração, paz que acalma dor, paz que acalma dor, todos sentirão, sentados à mesa, este nosso lar. Como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma dor, paz que acalma dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação pelo Fábio deixou. E a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, ser-te-á luzeiro, que vais para onde for. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma dor, paz que acalma dor, todos sentirão. Mestre amado Jesus, Deus nosso Pai, nós vos agradecemos este momento, Senhor, em que estamos reunidos para o nosso Evangelho no Lar,
na noite de hoje. Nós vos agradecemos, Senhor, as bênçãos dessa união. E te pedimos, com os nossos corações cheios de gratidão, que possa fortalecer em cada um de nós a perseverança, o amor, a coragem para seguir as orientações e os teus ensinamentos, Mestre, que nos deixastes há milhares de anos e que agora juntos tentamos, nesse reencontro, enquanto família, aprendermos uns com os outros e nos fortalecermos com os teus ensinamentos. Abençoa o nosso Evangelho no dia de hoje e que nós possamos aprender um pouco mais e levar adiante, com coragem e perseverança, a nossa fé, a fé nos teus ensinamentos e praticarmos a caridade e o amor. Abençoa, Senhor, esta noite e possamos estar contigo, hoje e sempre. Assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 13, 14 e 15 do 18º capítulo, muitos chamados, poucos escolhidos. Instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem. Os seus discípulos aproximaram-se e lhe disseram: por que lhe falas por parábolas? E respondendo-lhes, disse-lhes: é porque, a vós outros, foi-vos dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, dar-se-lhe-á ainda, e ele ficará na abundância. Mas para aquele que nada tem, mesmo o que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo não entendem nem compreendem nada. E a profecia de Isaías se cumpre neles, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porque usarão para convosco a mesma medida que tiverdes usado para medir os outros, e ainda se vos acrescentará, pois dar-vos-á ao que já tem, e nada tem, e ao que nada tem, até o que tem lhe será tirado. São Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que muitas vezes vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Esses esforços aturados, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São um ímã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças abundantes que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se acha dignado fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de uma forma tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira aquele que pouco recebeu. É o próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e de que é herdeiro, vê esse campo cobrir-se de ervas parasitas. É o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se ele deixou morrer por falta de cuidado as sementes que estavam destinadas a produzir nesse campo, pode acusar o seu pai se elas não produzirem nada? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo preparou para ele, de criticar as doações, que acusa o verdadeiro autor das suas misérias, e que, então arrependido e ativo,
se meta ao trabalho com coragem, que arroteie o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o trabalho do fundo do coração com auxílio do arrependimento e de esperança, que nele lance com confiança a semente que haja escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Então verá os seus esforços coroados de êxito, e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai os vossos arados e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a desarmonia, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir frutos de caridade. Um Espírito Amigo, Bordeus, 1862. A mensagem de hoje tem como título Conhecimento e vem no livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira. Conhecimento. Recorda hoje e sempre que Jesus, ao prometer que pediria ao Pai que em seu nome enviasse outro Consolador, afirmou que ele lembraria tudo quanto nos deixou como ensino e esclareceria todas as coisas, particularmente aquelas que retemos como inaceitáveis e incompreensíveis. Busca, pois, conhecer os contornos da lei de justiça e de bondade que o Pai estabeleceu para toda a humanidade. O conhecimento é a fonte inexaurível para a libertação e que aqueles que mais têm, certamente, mais lhes será dado, porque, na busca de respostas para todas as muitas dúvidas que encaram, a cada dia, exercitarão raciocínio, ou vilazão, gerando novas dúvidas, o que permite marchar, caldeando-se com amor, para a sabedoria dos justos. Mais conhecimento gera ainda mais, consolidando a verdade que liberta, o que nos coloca na senda da evolução para Deus. É normal que os cristãos, particularmente, ao lerem, ao meditarem, ao refletirem sobre as mensagens divinas que Jesus trouxe, possam interrogar-se sobre muitos dos capítulos, dos teores, dos significados que estão por trás das palavras singelas transmitidas, mas que recordam e nos remetem para nós próprios podermos refletir sobre elas. Houve um tempo em que essas mensagens terão sido interpretadas de formas diferentes, em alguns aspectos, em alguns capítulos. Daí a confusão que existe ainda em algumas mentes cristãs. Os espíritos, conforme orientações superiores, sabíamos que iriam enviar o Consolador, chegou entretanto, e trazendo-nos as instruções para aquilo que são as dúvidas, traz-nos essa ferramenta substancial para a nossa reflexão, para a nossa compreensão definitiva sobre o que nos compete fazer aqui na Terra. Percebendo primeiro porque é que estamos aqui, de onde viemos e para onde regressamos. A questão dos sofrimentos, das dores, para que não hajam as dúvidas que habitualmente se colocam em muitos desses que, interpretando as leis, as colocam à interpretação e ao conhecimento daquilo que são as possíveis, digamos, interpretações daqueles que julgam conhecer determinados pontos de vista, mas que, no fundamental, se afastam um pouco das realidades que nos são informadas. O homem na Terra, seja ele qual for, está aqui para seguir as instruções superiores. E nós, cristãos, temos a grande, diremos, vantagem de estarmos por dentro de todas as leis superiores, todas as leis divinas, agora devidamente detalhadas, esclarecidas pelos imortais. Então vão-nos sendo transmitidos esclarecimentos, ensinamentos, detalhes, que em outras religiões isso ainda não chega. Vai chegar um dia, é evidente. Mas que tenhamos nós essa superior capacidade de os ir entendendo, para percebermos que estamos na Terra temporariamente,
Há razões para que isso aconteça. Nós sabemos quais são essas razões, através daquilo que são os ensinamentos que vamos escolhendo, e tudo aquilo que vamos aprendendo vão sendo novos remédios, novas bênçãos que a divindade nos coloca para refletir sobre elas e sobre elas podermos agir livremente em conformidade com as orientações que estão estabelecidas. Somos, de facto, mais ou menos felizes, uns felizardos, por conhecermos mais profundamente esses ensinamentos, esses detalhes, que muitas civilizações ainda desconhecem. Lá chegarão certamente um dia, mas que nós agora, estando nesse campo, tenhamos as condições para podermos fazer aquilo que o Cristo fundamentalmente nos pede naqueles 2 primeiros mandamentos, que é no amar a Deus e no amar o próximo. Fundamentalmente, devemos entender que o facto de estarmos a aprender as mensagens divinas por aqueles que nos estão a orientar, por aqueles que mais sabem, temos nós, na nossa dimensão, também a responsabilidade e o dever de ensinar outros que à nossa volta também precisam de esclarecimento. Estamos numa família, estamos num lar, estamos numa sociedade e para todos eles devemos também colocar nos momentos próprios, sem nunca impor nada a ninguém, aquilo que são as orientações que vamos conhecendo. É por isso que aqueles que se interessam por conhecer mais e melhor as leis do Criador, que Jesus nos colocou, vão-nos ser dadas novas ferramentas, novas capacidades, novos ensinamentos, para com mais facilidade podermos transmitir àqueles que estão perto tudo aquilo que são as realidades da vida. A Escola da Terra é essa grande oportunidade que nos está a ser dada para aprendermos mais, para sabermos mais, então é através dela e desse esforço que cada um de nós vai desenvolvendo para colocar no seu conhecimento e no seu aprendizado novas matérias, novos fundamentos para podermos, com mais facilidade, mas com mais vontade em dar àqueles que estão à nossa volta os ensinamentos mínimos, as orientações, voltamos a referir sem imposição, daquilo que são as realidades espirituais. Somos espíritos, estamos temporariamente neste corpo, na Terra, nesta escola, vamos voltar ao mundo espiritual e era bom que conhecêssemos que caminhos é que nos estão a ser apresentados para termos mais à frente esse estado, esses mundos, esses ambientes de felicidade que o Jesus nos prometeu conforme os textos bíblicos nos apontam. Que Ele nos continue a iluminar e que tenhamos essa força e capacidade de sermos sirineus uns dos outros, ajudando-nos uns aos outros sempre e quando os momentos forem necessários. Este texto que hoje escutamos do Evangelho de Marcos e também do Evangelho de Mateus, quando interpretado do ponto de vista material ou à letra do texto, parece estranho que Jesus venha dizer que aqueles que já têm mais terão e que aqueles que pouco têm, até o que têm lhes será tirado. Naturalmente que Jesus não estava a referir-se aos bens materiais nem a questões materiais. E estava, naturalmente, a falar daquilo que tem a ver com a nossa evolução moral, com os bens espirituais. E só assim nós entendemos este esclarecimento que os espíritos depois desenvolveram no item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 18. Todos nós vamos sendo convocados ao trabalho. Por isso este capítulo se intitula Que muitos são os chamados. Esse trabalho é um trabalho espiritual, é um trabalho evolutivo, que comporta não só a aquisição de conhecimento, mas fundamentalmente
a aplicação desse conhecimento na nossa vivência diária. E esse conhecimento não é apenas o conhecimento material, mas fundamentalmente o conhecimento das leis divinas, da vida espiritual. E esse conhecimento, quando aplicado, fará certamente de nós pessoas melhores, porque iremos procurando, dia após dia, analisarmos-nos, conhecermos-nos e transformarmos aquilo que são as nossas imperfeições em virtudes, para assim podermos avançar no progresso rumo à perfeição. Então, são essas oportunidades que Deus dá a todos e que cada um de nós, por intermédio do nosso livre-arbítrio, vai procurando aproveitar ou não. E aqueles que aproveitam essas existências anteriores e atual em benefício da sua evolução moral e também em benefício dos seus semelhantes, daqueles que conosco convivem e conosco vivem, vão naturalmente adquirindo mais riqueza moral, mais virtudes e, portanto, à medida que vão trabalhando e servindo nesse propósito do bem, cada vez terão mais e cada vez serão convocados a mais trabalho, a mais serviço, não só para si próprio, mas também para os outros. Porque o amor é aquela qualidade que quanto mais nós damos, mais temos, mais cresce. E, portanto, assim nós vamos compreender aquela máxima também de Jesus que diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, esforça-te, trabalha, modifica-te, progride, que vais ver que vão-te surgir naturalmente outras provas, outras situações, para que possas aproveitar e progredir ainda mais e avançar ainda mais. O oposto também se verifica. E nós vemos isso quando nós, tendo oportunidade de nos modificarmos, de nos melhorarmos, não aproveitamos essa oportunidade e deixamos-nos dominar pelas paixões, pelos prazeres da matéria, por questões que são transitórias, que não são as mais importantes para nós, porque ainda ou não adquirimos esse conhecimento ou não queremos adquiri-lo. E, portanto, preferimos viver na ignorância, viver na cegueira do conhecimento espiritual e levar a vida apenas desfrutando destas sensações e destes prazeres mundanos da matéria. E quando nos deparamos com o fim da nossa existência, muitos de nós, ou muitos daqueles que seguem esse caminho ou que desaproveitaram essas oportunidades, são chamados a refletir e perceber que tiveram tudo para poder se modificar, para seguir um outro caminho. Foram também eles convocados à mudança, à transformação, mas por opção própria, por livre-arbítrio, preferiram seguir outro caminho, seguir o caminho da porta larga dos prazeres, como Jesus também nos ensinou. E depois a consequência natural é ter existências seguintes com maiores dificuldades. Ou seja, conforme nós vimos na leitura, Deus não nos tira as conquistas que já atingimos. Aquilo que nós já conseguimos conquistar de bem, de virtude, isso não desaparece. O problema é que, como nós desaproveitamos a oportunidade que nos foi dada, a próxima será mais difícil, porque muitas das vezes nós, não aproveitando para nos modificar, adquirimos maus hábitos, erros, faltas, e isso pesa depois na nossa balança, na nossa consciência, e a próxima existência terá naturalmente
mais situações para serem reparadas, para serem refeitas. E é por isso que Jesus vem dizer que àqueles que têm, até o pouco que têm, lhes será tirado. Porque as condições que tiveram na oportunidade que desperdiçaram não vão ser as mesmas que vão ter nas oportunidades seguintes. Vão ser mais difíceis, vão exigir mais esforço, vão exigir mais trabalho. Então, é esta noção que nós devemos ter de que Deus não castiga ninguém. Deus é o Pai amoroso que nos concede as oportunidades e que nos chama incessantemente. Mas nós só seremos escolhidos se aproveitarmos as oportunidades, se multiplicarmos aquilo que nos foi dado. Lembrando um pouco a parábola dos talentos. Aquilo que nós trazemos, as nossas aptidões, os nossos conhecimentos, quando nós os pomos em prática e procuramos desenvolvê-los ainda mais, nós vamos multiplicando esses talentos e vamos tendo cada vez mais. Mas aquele preguiçoso, que também na parábola dos talentos lhe foi confiado um talento e enterrou na areia, não quis saber, não fez nada para o multiplicar, depois ficou sem ele, o Senhor tirou-lhe. É exatamente este ensinamento que Jesus nos vem trazer nestes textos de Mateus e de Marcos. É preciso que nós tenhamos consciência de que a vida é muito mais do que a matéria, que a vida verdadeira é a do Espírito e que devemos trabalhar em prol do crescimento e do progresso moral e intelectual do nosso espírito e que temos que arregaçar as mangas, que devemos aproveitar as oportunidades que nos são confiadas, porque Deus continua a amar-nos e continua a chamar-nos incessantemente para o seu redil, para a sua seara, para o seu reino, e cabe-nos a nós esse esforço e esse trabalho. Então, que Jesus nos abençoe e nos ajude para que nós possamos, nesta existência atual, aproveitar as dádivas e as bênçãos que nos são dadas para nós aprendermos e modificarmos os nossos hábitos. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que mais uma vez tivemos de, no nosso Evangelho no lar, reunidos em Teu nome, pudéssemos recordar os Teus ensinamentos. Vos pedimos, Senhor Jesus, que nos ajudes a todos nós a interiorizarmos esses mesmos ensinamentos, mas dá-nos a vontade sincera de os interiorizarmos e de os colocarmos, todos nós, na nossa vida diária. Queremos ser, Senhor, melhores cristãos cada dia. E só podemos ser se, de facto, pusermos na nossa vida os Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, e na Teu infinito amor e misericórdia, derramai sobre os nossos corações e de toda a humanidade o vosso amor. Ajuda-nos a sermos compreensivos, a sermos tolerantes, a sermos indulgentes com todos os nossos irmãos, começando no lar, Senhor, que é a parte talvez mais difícil, porque é onde estamos reunidos os grandes afetos, mas muitas vezes também os desafetos, para nos conseguirmos amar, para assim podermos resgatar o passado e podermos todos evoluir, unidos no amor, Senhor, fraterno. Ajuda-nos a conseguir de facto amarmos uns aos outros, porque assim, Senhor, é através da nossa demonstração de muito amarmos que demonstramos que queremos ser cristãos, que somos diferentes da maioria dos nossos irmãos que não querem saber se existe Deus, se existe Jesus, só pensam na parte material, Senhor, e essa é passageira. Ajuda a todos. Assim compreendendo e assim demonstrando, nós podemos também, através do exemplo, inspirar onde quer que nos encontremos os outros nossos irmãos, as nossas irmãs, também a se modificarem, ao transmitirmos, ao envolvê-los também com o nosso amor, Senhor, ainda pequeno, mas queremos também
que ele cresça no nosso coração, na nossa alma, por todos os povos, porque todos somos irmãos, essa é a verdade. Pedimos por todos, Senhor, pedimos que a todos dês a coragem, a força, a fé, a paciência, a resignação, a resiliência, Senhor, para os momentos difíceis que todos temos que passar, uns de uma forma, outros de outros, mas que sejamos e saibamos ser os sirineus uns dos outros, porque unidos nessa interajuda, nessa partilha, nós conseguiríamos todos evoluir mais rapidamente. Tem misericórdia, Senhor Jesus, por aqueles que não creem, por aqueles que são a causa do sofrimento dos seus irmãos de caminhada, porque estamos todos que nos encontramos no mundo terra, estamos no mesmo barco, o barco, Senhor, que tu conduzes, porque vais ao leme. Ajuda a todos a pensar que o egoísmo, o orgulho, Senhor, as guerras, o poder, tudo isso passa, não levamos nada para a nossa verdadeira vida. E ajuda-nos a todos nós a podermos, de facto, ter e lutar por ter o nosso dia-a-dia um equilíbrio, mas a pensarmos também em encher a nossa bagagem, a nossa mala para a nossa viagem, que todos vamos ter que passar por ela, porque a verdadeira vida é desse lado da vida. Distribui, Senhor, o teu amor, a tua paz nesta noite e leva também as nossas vibrações de amor, de serenidade, de querermos de facto ajudar para toda a humanidade sofredora, Senhor, dos dois planos da vida, que possam sentir um pouco mais de alívio, um pouco mais de esperança, de fé, de resignação, Senhor, e afasta de todos aqueles que sentem desesperados, que sentem que a vida já não tem valor, nem importa os sacrifícios que fazem, mais vale é morrer porque tudo acaba, a todos os que estão em ansiedade, enfim, em angústia, em depressão, afasta de todos eles, Senhor, te pedimos, a ideia do suicídio, porque é a causa de tanta dor, de tanto sofrimento, que se não o fizerem, podem evitar, porque a vida que tu nos dás, meu Deus, nós temos que seguir até ao final, levar a nossa cruz, que não é mais pesada do que aquilo que nós podemos suportar. Dá-nos essa força, Senhor, essa coragem, e a todos, envolve a todos nós e a toda a humanidade sofredora, Senhor, no teu amor, na tua paz. Fique conosco, hoje e sempre, vos pedimos. Que assim seja. Página 17. Esqueçamos que a terra vimos para sofrer. Cantemos da sabedoria de viver. E seguiremos pagando amor nos corações divino amor. Tendo exemplo do nosso crer, prepararemos o renascer. Cristo vai voltar, precisa voltar. É preciso as nações para consolar. Podemos como os cristãos também amar. Destruiremos dias vergonhos junto a todos os sofrimentos.
Estamos a concluir o Evangelho no Lar desta semana. Vamos agora beber a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga, os benfeitores que estiveram conosco neste Evangelho, fluidificaram para todos nós. Aproveitemos este ambiente, esta harmonia, para continuarmos em família, convivendo ou analisando questões que sejam necessárias tratar. Lembramos que os textos que nós escolhemos e selecionamos para os nossos evangelhos são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que, portanto, pode ter acesso a eles previamente. Se quiser receber o jornal em sua casa, ser assinante deste periódico, deve enviar-nos um e-mail para jornalespírita@gmail.com e assim poder saber tudo o que é necessário para se tornar assinante. Lembramos que, naturalmente, o jornal não traz apenas estes textos, traz muita informação, muitos conteúdos doutrinários, muitas notícias sobre eventos do movimento espírita e, portanto, permite-nos ir conhecendo melhor a doutrina de Jesus, os ensinamentos que ela nos trouxe e acompanhando um pouco aquilo que se vai fazendo em várias casas espíritas de Portugal e no estrangeiro. Despedimos-nos de todos, lembrando que amanhã estaremos de volta pelas 20h30 com mais uma palestra online e na sexta-feira da nossa associação, também no mesmo horário, voltaremos a estar em contacto com todos vocês. Desejamos a todos um bom resto de dia, de noite, consoante a hora e o local em que nos escutam. Que Jesus nos abençoe a todos e votos de muita paz para todos.